Vocês abrem o modelo, né? Ele vai vir desse jeito. E aí, na hora que vocês abrem, ele vai vir lá com algumas opções aqui, ó. Vou abrir aqui, peraí, novo. São os templates, né? Que a gente tem aí de acordo com a escala que você quer trabalhar. A gente vai usar Large Object Centimeters. Então, pode abrir aqui. E aí, eu vou abrir o meu arquivo do workshop aqui de novo, porque ele tem as layers salvas aqui, que eu fiz um monte de coisa. Bom, então essa é a interface do Rhino, né? Então a gente tem as 4 viewports. Se você desenha alguma coisa nessa viewport, você vê todas as 4 ao mesmo tempo. Acredito que isso não seja novidade para a maioria de vocês. E a gente tem a barra de comando, né? A barra de comando ela funciona bem parecido com a barra de comando do AutoCAD, né? Então, se eu digitar, por exemplo, Curve aqui e Enter, ele me aparece algumas opções, como o grau, isso aqui também, se vai ser fechado ou não. Então, quando você vai desenhar, você vai lá e coloca os pontos, e aí com o botão direito do mouse você finaliza o processo, e aí você não vê mais, porque ele finalizou o processo. Mesma coisa com todos os outros comandos, né? Então você digita, dá aperta o botão, aperta de novo, e aí quando você quiser finalizar, botão direito do mouse, que ele vai e finaliza. Beleza? Então, ok. Agora eu abri aqui, ó, dando 2 cliques, tá? Perspectiva. A gente vai utilizar principalmente a vista de perspectiva, que é a que eu mais uso. E aí agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre os objetos do Rhino, né? Então eu vou ativar aqui as layers, que eu já deixei preparado. Então, primeira coisa que a gente tem, ponto, né? Que é a forma mais simples, né? Que seria aqui do Rhino. O ponto, ele é uma abstração, mas ele, porque seria a menor coisa dentro de um software, né? Só que ele tem 3 coordenadas, né? Então, se você digitar point, se ele te pede localização, você pode dar aqui a localização para ele mover no mouse, ou você pode digitar as coordenadas, né? Então, você digita 5, 7, 10, por exemplo. Espera aí que eu esqueci da vírgula. Então, ele desenha esse ponto aqui exatamente nessas coordenadas. E é isso, o ponto ele é uma coordenada x, y e z no espaço do Rhino, que é um espaço infinito, basicamente. E curvas, né? As curvas dentro do Rhino, elas são qualquer um desses objetos que vocês colocariam como linha, por exemplo, círculo e etc. Então, a gente tem aqui as curvas, né? Como eu estava falando, que são esses objetos 2D, linha, polyline, line, é tudo curva. Então, se você clicar aqui e olhar aqui em propriedades, se vocês não tiverem isso aqui, né, em propriedades e essas barrinhas aqui, ó, vocês podem clicar nessa coisa aqui, ó, e ativarem as que vocês quiserem, né? Eu vou ativar, por exemplo, essa aqui do Grasshopper, ele aparece aqui, beleza. Então, se vocês olharem aqui em propriedades, quando você clica no objeto, ele vai aparecer aqui, Closed Curve, né, que é curva fechada. Então, é um círculo, mas na verdade aqui em propriedades ele é do tipo curva fechada. E aqui o arco é a mesma coisa, a gente tem curva aberta, uma curva interpolada aqui é a mesma coisa, uma curva fechada, então é tudo curva, apesar disso ser um círculo e um arco, é tudo considerado curva aqui no Rhino. A gente tem superfície, então a gente tem a nossa superfície comum aqui, que vai estar escrito surface. A gente tem closed surface e surface, né? E aí existe mais uma categoria que eu vou falar para vocês na frente, que é trimmed surface, que é uma superfície que ela é cortada, né? Mas aí eu vou explicar mais para frente. E aí a gente tem polysurface, que é os sólidos, né? As superfícies sólidas. Só que o sólido seria uma polysurface fechada, né? Então aqui a gente tem aqui closed polysurface, né? Nosso sólido fechado. Aqui também closed polysurface.
E aqui a gente teria uma Open Polysurface, né? Uma superfície aberta, né? Então a gente tem 4 superfícies formando uma Polysurface aberta. E aí é importante notar, né? Isso é um erro comum que eu observo. Se você tiver um pequeno pedaço, muito pequeno aberto, como é esse caso aqui, ó, isso vai te gerar erros quando você for fazer algumas coisas aqui no Rhino. Então, tomem cuidado com isso, tá? Tipo, se está aberto aqui, ele está Open Polysurface, não Closed Polysurface. Beleza, e aí agora a gente tem Mesh. Como eu expliquei para vocês, o Rhino, no geral, a gente vai trabalhar com NURBS, que seria Surface, Polysurface, etc. Mas também existe Mesh, que é o que a maioria dos softwares usa, tipo o SketchUp, o Arcade, o Revit, etc. E aí o Mesh, ele é simplesmente uma interpolação de vários pontos, né? Então, se eu vim cá e der Point Zoom, por exemplo, que é para aparecer os meus pontos, vai me aparecer aí vários desses pontos e eu posso modificar eles movendo esses pontos, né? E aí, se eu vincar na superfície NURBS e der o Point Zoom, ele me aparece os pontos de controle. Só que se eu deformar aqui, ó, vocês reparem que é uma deformação suave, né? Justamente porque ele está calculando esses pontos como parâmetros dessa superfície. E aí é exatamente por isso que essa modelagem é uma modelagem mais precisa. E essa modelagem que a gente tem aqui é uma modelagem mais simples, mais fácil de entender, mas menos precisa. E aqui a gente consegue visualizar isso muito claramente quando a gente vê uma mesh de uma esfera e uma NURBS de uma esfera também. Então aqui a gente não consegue ver nenhum ponto, né? Basicamente. E aqui a gente vê as arestas muito claramente e aqui no meio os pontos. E aí a gente tem hatch, que é o hatch do AutoCAD, é exatamente a mesma coisa, com a diferença de que a explosão dele é mais simples e dá menos problema, e para fazer o hatch você precisa de uma curva sempre fechada, né? Então se eu clicar aqui, der hatch, ele vai funcionar, mas se você tivesse aberto, ele não ia funcionar simplesmente. E aí, só voltando aqui, a gente tem grupos e blocos, né? Que é a forma de gerenciar seu modelo quando ele vai crescendo. E é exatamente igual a gente tem no SketchUp com componente e grupo. Então a gente tem aqui 4 polysurface, que é um grupo, e aqui a gente tem um bloco. A diferença é que aqui no Rhino, quando você dá 2 cliques aqui, você não edita, né, o grupo. Mas se você quiser pegar alguma coisa desse grupo, você pode apertar Ctrl Shift e aí selecionar aqui. Só que aí ele seleciona os sub-objetos, né? Tipo, eu vou falar disso um pouco mais para frente. E o bloco, vocês precisam dar 2 cliques, né? E aí vocês podem editar o bloco aqui. E isso é muito bom quando o seu modelo tem muita coisa, né? Porque o bloco ele sempre vai apontar para a mesma parte na memória. O que isso quer dizer? Então, o bloco é sempre a mesma coisa copiada. E aí isso economiza espaço e processamento do computador. Então você tem aqui 4 blocos, por exemplo, só para demonstrar, né, que eles são a mesma coisa, mas vocês já devem saber isso. Eles viram a mesmo objeto. Beleza? Então, agora a gente pode partir para as outras coisas. E aí, é uma coisa que eu queria que vocês notassem, né? O Rhino, ele tem a capacidade de fazer layers dentro de layers. Isso ajuda a você estruturar seu modelo, né? Então, eu tenho a layer aqui, AA, que eu criei, e se eu clicar aqui, ó, New Sublayer, ele cria uma layer dentro dessa layer. Então, se eu criar essa outra layer, a gente clica aqui, e eu crio uma caixa aqui nessa layer. Se eu linkar Select Sublayer Objects, ele vai selecionar todos os objetos que estão dentro dessa layer aqui abaixo, né? Então, se eu criar outra layer aqui, outra sublayer, espera aí que eu vou criar dentro dessa. E aí, vou criar aqui um outro objeto.
eu vim cá, Select Sublayer Objects, ele vai me selecionar todos esses objetos dentro dele. Se eu quiser selecionar só o da layer, eu clico aqui, Select Objects, e ele seleciona os objetos. Isso é bem legal, tá? Principalmente para seu modelo não ficar confuso, né? Isso eu vejo que acontece muito em modelos muito grandes do SketchUp. A galera não estrutura direito, aí é tudo grupo, e é um saco ter que ficar selecionando as coisas, etc. Então, beleza. Agora a gente vai falar sobre ferramentas de curva, né? Então, vamos começar aqui. Então, a gente vai falar do Trim, do Split, do Snap e do Gumball, que são algumas coisas aí bem interessantes que a gente tem aqui no Rhino. Vocês virem aqui embaixo, né? A gente ativou o Snap aquela hora aqui no O Snap, né? Se você clicar aqui, ele desativa, aqui ele ativa. E aqui a gente tem várias opções de Snap. Eu não vou passar por todas elas não, mas só as mais importantes. Então a gente tem o Snap de Mid, que a gente pega o meio, por exemplo. Então ele vai vincar no meio da minha linha. E a gente tem o Snap, por exemplo, de perpendicular, que está ativado aqui. Ó, se eu desativar, ele está usando Smart Track. Não é P. Isso. Mas se eu ativar o perp aqui e vir cá, ó, ele vai dar on perp e on ortho, tá vendo? Justamente porque ele está ortogonal e perpendicular nesse coisa aqui. Se eu vir cá em tangente, né, que é nesse tan aqui, ele vai me pegar a tangente da curva, né? Então, se eu tiver essa curva aqui, ó, ele vem e pega on tangent, tá vendo? Na tangente. E aí todos esses são alguma coisa. Os mais importantes são esses: o end, o near, o mid, o centro, que é principalmente para círculos, né? Então, se eu vir cá, ele me pega o meio do círculo. E aí eu posso desenhar. E esse aqui também que é bem interessante, que é o project, né? Que é muito utilizado também. Então, se eu ativar isso aqui, se eu deixar desativado, né, esse project, e eu estiver desenhando aqui, ó, isso corre o risco, né, nem sempre acontece disso aqui, ó, mas isso corre o risco disso ficar em 3 dimensões, né, de justamente ter um ponto aqui elevado. Se eu ativar o project, ele me permite que eu desenhe apenas nesse plano, então eu não preciso me preocupar se vai estar desenhando em 3D, que ele sempre vai estar nesse plano. E a mesma coisa acontece com os outros planos do Rhino, né? Então, se eu desenhar nesse plano aqui, ó, ele vai projetar nesse plano. E aí você garante que não vai estar desenhando a coisa em 3D quando você não quer, né? E é isso, esses são os mais importantes. O int também é bem importante para interseções, né? Então, se eu desenhar uma linha aqui, ó, e aí eu quiser pegar a interseção entre essas duas linhas, vai aparecer int, que é justamente a interseção entre essas duas curvas. Bom, e agora a gente vai falar, alguma dúvida? Não? Então, vai falar de trim e split, que são dois comandos importantes, né? E logo em seguida eu vou falar do Gumball, tá? Então, a gente tem esses dois objetos, eles estão intersecionando nesses dois pontos. Eu tenho dois comandos principais que eu uso muito aqui, que é o trim e o split. O trim é cortar e o split dividir. Então, se eu der um split aqui em cima, ele fala, selecione os objetos para dar o split. Então, eu seleciono isso aqui, e ele select object, acho que pode dar enter, select object split, select cutting objects, né, que é selecione os objetos para cortar esse retângulo. Então, eu coloco aqui, dou um enter, e aí ele vai me cortar esse objeto em dois. E aí agora vamos dar o trim. O trim ele é mais simples de entender. A gente vem cá, seleciona tudo e dá trim. E aí, no que você clicar aqui, ele vai cortar justamente porque está intersecionando, né? Então, se eu cortar aqui, ó, ele corta essa linha aqui do meio. Vamos repetir aqui e fazer com o outro. Então, aqui ele corta aqui. E a mesma coisa seria com o triângulo também, né? Com o quadrado também. Então, ele corta aqui.
E aí, agora a gente vai falar um pouco do Gumball, justamente para eu falar desse trim, desse split em 3 dimensões, que eles também funcionam com outros objetos. Então, se vocês virem aqui embaixo, vocês vão ver que tem aqui um coisinha aqui que chama Gumball, que eu sempre deixo ativado porque eu uso muito, mas vocês podem estar desativado aí, então ativem. E aí, sempre que você clicar no objeto, vai aparecer essas 3 setinhas, né? Essas 3 setinhas, elas movem justamente no plano ortogonal aqui do Rhino, né? Os 3 planos básicos. E aí, se você segura, né, a setinha para mover e dá um valor, ele vai mover exatamente por esse valor que você deu. E aí, essa outra seta também, essas 3 setas também têm outras funcionalidades, né? Então, ok. E aí eu estava falando do Gumball de mover nas 3 setinhas, mas ele tem essa bolinha aqui, e que essa bolinha faz é justamente extrudar dentro desse eixo, né? Então, se eu quero extrudar no eixo Z, eu clico na bolinha, seguro, e aí eu dou o valor que eu quero, por exemplo, sei lá, 300. Então, a gente tem aí o perfil extrudado, né? E aí aqui eu posso fazer o trim, o split do mesmo jeito. Então eu vou fazer ele aqui para vocês verem. Dá o split. Seleciono o objeto que eu quero cortar, dou Enter, seleciono o objeto que vai cortar esse objeto, dou Enter, e aí ele corta, né? E aí uma observação, né, que eu vejo muita gente errando, né, muito comum. Se eu vincar, ó, e der isso aqui 300, peraí, e eu der isso aqui de cortar 299,95, ele vai ficar com uma pequena diferença e aí pode ser que o seu split dê erro, tá? E aí, então, tenham ciência disso, tem que ter sempre esse intersecionando exatamente no mesmo ponto, beleza? Aqui, se não tiver, ele vai dar erro. Bom, e aí aqui no Gumball, né, que eu estava explicando para vocês, ainda tem essa rodinha aqui, que ele rotaciona o meu objeto, e ele está rotacionando desse jeito justamente porque eu estou com o orto ligado, né? O orto ele trava nos eixos ortogonais. Então, se eu der uma line aqui, ó, a linha vai estar travada nos eixos, tá vendo? E aí, se eu tirar o orto, ela destrava. E aí, na mesma coisa acontece no Gumball. Então, para rotacionar aqui, eu tenho que segurar a setinha. E aí, o quanto que eu quero rotacionar, eu digito, que ele vai rotacionar. Peraí, tem disso rotacionou não, peraí. Bom, não, tá. Isso, agora deu. Beleza, então vocês vão lá, seguram o Gumball, né, com essa rodinha e digitam aqui que ele rotaciona no próprio eixo, né, o objeto. E a mesma coisa aqui nos outros objetos também. E aí aqui nesse quadradinho, galera, a gente consegue dar um scale no nosso objeto, né? Então se eu clicar aqui, ó, ele altera a escala do meu triângulo ou do meu retângulo ou da minha linha, né? Ou qualquer outro objeto aqui no Rhino. Isso funciona em 3 dimensões também, tá? Bom, então se eu quiser dar escala sem ser no Gumball, né? Porque o Gumball às vezes ele é impreciso, né? Porque você tem que ficar movendo e tudo mais. Eu posso linkar da Scale. Ele me pede um ponto de base e ele me pede outro ponto. E aí isso é interessante comparar com outros softwares, né? Porque ele pega isso aqui como uma referência, né? Então se a gente tem aqui, tá vendo? Aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo? 64,58. Eu vou dar um scale com base nessa informação. Então se eu colocar 100, ele vai dar scale no meu objeto todo, pegando essa linha como referência. Então se eu colocar 100 aqui, ele me dá o scale com isso aqui, tendo 100, né? Vou colocar a distância aqui, 100. Então é isso. E aí o Scale ele tem outras duas versões, que é para escalonar em uma dimensão e em duas.
Então, aqui nosso objeto, né, ele não é um objeto 3D, né? Então, ele não está dando a escala em 3D. Mas se ele fosse, por exemplo, então vou dar um planar surface, que é para criar uma superfície plana. E eu vou extrudar usando o Gumball, aqui igual a gente fez. E eu der o Scale, normal. Vocês vão ver que a altura também vai alterar proporcionalmente, tá vendo? Então, dei o Scale aqui. E aí, se eu quisesse que ele escalonasse só nessas duas dimensões, por exemplo, né, largura e profundidade, eu poderia dar o Scale duas dimensões. Então, eu seleciono o objeto, dou Enter, e aí ele vai me escalonar só nessas duas dimensões. E se eu quiser escalonar em uma dimensão, que é bastante útil, né? Às vezes tem que alterar a altura de parede, a altura de algum objeto ou qualquer coisa, né? Eu venho cá, que ele vai alterar a escala em uma dimensão só. Beleza? Alguma dúvida? Acho que não, né? Ou tem alguma dúvida? Senão eu vou partir aqui para as próximas coisas, né? E aí aqui a gente vai falar agora de operações booleanas. E aí agora a gente vai falar sobre operações booleanas, né? Lembra que eu mostrei o trim e o split? Eles existem, digamos, versões deles para sólidos, só que eles vêm com esse boolean na frente. Então você tem, por exemplo, boolean split. Seleciona esse objeto, dá Enter, seleciona esse, dá Enter, e aí ele vai cortar aqui, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? Ele pega esse objeto maior e corta esse a partir desse. E a gente tem também o equivalente àquele trim aqui, nesse caso seria o Boolean Difference, que é para pegar a diferença, né? Então eu pego esse objeto menos isso aqui. Tá. Ok, Boolean Difference. Select source or polyfill to subtract from. Então seleciona, dá Enter, seleciona objetos para subtrair com. Então seleciono esse, Enter, e aí ele subtrai desse objeto já. Bom, e aí a gente tem outros booleans aqui também, como o boolean intersection, que é para pegar justamente só essa interseção que a gente fez no meio. Então eu pego o boolean intersection, e aí seleciono o primeiro objeto, dá um Enter, seleciono o segundo, Enter, e aí ele me dá essa interseção aqui no meio, né? Então, as operações booleanas, né, elas funcionam só com objetos que são aqui, ó, vocês vêm cá, ó, em propriedades, Closed Solid Polysurface. Então, lembra que eu falei que se o objeto estiver um pouquinho aberto pode dar um problema? Esse é o tipo de situação em que o seu objeto pode dar problema se ele estiver aberto. Então, tenham em mente isso. Mas, Manuel, oi. tem um. Então, vamos partir para outros exemplos, né? Então, a gente tem o Loft, que é um dos que é mais usado, é um dos mais importantes, eu diria, uso quase todo dia, basicamente. E aí, o Loft ele vai fazer uma superfície a partir de curvas, né? Então, se eu der aqui Loft, ele me pede para selecionar as curvas do Loft. E aqui é importante que você selecione as curvas em ordem, tá? Então, se eu selecionar a ordem errada, isso pode dar problema na hora de criar o Loft. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, dar um Enter. E aqui a gente tem algumas opções que a gente pode clicar aqui e ver. Eu não vou explicar o que é cada opção, porque ia demorar um tempo, ia ter que falar de outras coisas, mas eu recomendo que vocês olhem essas opções e vejam qual atende vocês melhor, né? Tipo, normal, aqui a gente tem straight, que cria duas perfis com mais reto, né? O straight. Então, beleza. E aqui a gente consegue dar um rebuild nela, né? Então eu posso reconstruir isso aqui com esse número de pontos de controle, né? Então se eu clicar aqui em 5, ele vai reconstruir essa superfície com 5 pontos de controle. Então se eu der OK aqui, der um point on, ele me pega 5 pontos de controle em uma dessas direções, né? Então, beleza.
E aí o loft a gente pode fazer ele com curvas fechadas também, né? Então não só curvas abertas, então a gente tem círculos aqui, a gente pode selecionar ele aqui, da loft. E aqui reparem ó, que quando ele dá essa parte aqui, ó, ele tem essas linhas. Essas linhas dizem respeito justamente à direção do seu loft. E aí se isso tiver desalinhado, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês olharem, que ó, em Align, se vocês vierem cá em Align Curve, vocês conseguem alterar isso aqui. Ó. Ele vai inverter o alinhamento das curvas, e aí ele vai gerar esse bug. Então, se a superfície estiver bugada, né, desse jeito aqui, vocês podem voltar lá e alinhar da forma correta. Né? Então, vocês vão lá e trocar lá o Align, trocar aqui de novo, e aí ele vai ficar da forma que você quer. Alguma dúvida sobre o Loft? O Loft é bem importante, tá, galera? Ele é uma das coisas que eu mais uso. Mas ok. Então a gente tem agora o Sweep. E aí o Sweep, ele basicamente pega uma seção, né? E ele vai ao longo dessa seção. Ele faz uma extrusão ao longo dessa seção. Então aqui eu dei um exemplo clássico de se usar isso, que seria para fazer uma viga de metálica. Então aqui eu tenho um perfil de uma viga metálica. Se eu der o sweep one, ele me pede o rail, que é justamente esse caminho que eu quero. Então eu coloco aqui o rail. E aí o cross section, que é essa seção que eu vou extrudar ao longo dela. Então eu clico aqui e eu dou um enter e enter de novo. E aí ele vai me dar essa extrusão aqui. E aí a gente tem várias opções aqui. Eu recomendo só que vocês nesse caso não cliquem em nada e dê OK. E aí ele vai vir cá e fazer o meu sweep. E aí repare que ele não está fechado, né? Se eu quiser fechar isso aqui, como isso aqui é um plano, né? Essa linha que está plana, eu posso clicar nele e dar um cap, que é para tampar, né? Então eu dou cap e aí ele vira uma Closed Solid Polysurface. E aí o sweep ele funciona desse jeito em linha reta, mas ele funciona basicamente com a curva de qualquer jeito. Então eu vou mostrar para você aqui um sweep com a curva desse jeito aqui. Vou voltar aqui de novo, rail, enter. Select rail, select cross section, enter, enter. E aí ele vai fazer essa viga curva aqui, que apesar de ser legal, não é exatamente realista, né? Mas ok. E aí a gente tem o sweep 2, que é outro comando, que é justamente fazer esse processo de uma seção ao longo de uma curva, só que ao longo de duas curvas. Então eu coloco aqui sweep 2. Então select first rail, seleciono essa. Select second rail, seleciono essa. Select cross section, eu seleciono essa seção. E aí eu dou um enter e enter de novo, que ele vai ir ao longo dessa seção. E aqui eu diria que o mais importante, né, desse coisa aqui seria manter alturas ou não, né? Porque aqui se eu der o maintain rise, ele vai manter a altura aqui da minha seção ao longo dessas duas curvas. E se eu tirar, ele vai fazer desse jeito aqui, mudando essa seção ao longo da curva. Então se eu der o OK aqui, ele também vai estar desse jeito, então eu tenho que dar o cap, e aí ele vira um sólido aí, bem legal. Então é isso. Agora a gente vai para um que é bem prático, né? Que é o patch. O patch ele é utilizado muito para fazer terrenos. Então eu vou importar um CAD aqui de terreno. Então eu vou vir cá em import. E aí eu vou pegar esse aqui. E ele vai me aparecer essa opção aqui. Eu não vou mudar nada, dar OK. E aqui vocês podem ver que eu não estou vendo nada, mas é porque ele está longe da minha origem, né? Então vocês podem vir cá, scroll do mouse e clicar aqui Zoom Extend, que ele está aqui selecionando o meu terreno, né? E aí isso foi importado do AutoCAD, mas repare que eu tive o cuidado de mudar a layer, colocar do mesmo nome, né? E aí exatamente por isso que ele não poluiu o meu modelo. Se isso acontecer, eu recomendo que vocês mudem para a layer que você quer
e aí deu o Purge, que é justamente para limpar o seu modelo, e aqui você limpa tudo que você não quer que esteja sujando o seu modelo, né? Como, por exemplo, definições de bloco que você não está usando, definição de anotação, grupo, tipo de linha, material, etc. Você consegue limpar aí o que você não está usando no seu modelo. Então, eu peguei aqui essas curvas aqui para a gente fazer o meu terreno. Então, eu vou selecionar todas essas curvas. E aí, eu recomendo, né, que vocês, antes de fazerem esse patch, que é esse comando, vocês derem um outro comando que chama rebuild. Ele vai, ele vai reconstruir as curvas com novas quantidades de pontos, né? Então, aqui eu tenho as minhas curvas originais, aí repare que elas estão ficando muito diferentes, né, da minha curva original. E aí eu vou aumentar a quantidade de pontos de controle, justamente para que ela se aproxime mais da minha curva original. E aí aqui, ó, vocês vão ver que tem maximum deviation. Isso aqui é a distância máxima entre a sua curva original e a curva que você está reconstruindo. Então, eu recomendo que vocês olhem isso aqui, deixem o mais baixo possível. E aqui em degree, que é o grau da curva, é o quão suave é essa curva de uma forma bem grosseira, eu recomendo que vocês alterem aí para pelo menos grau 3. E aí aqui a gente pode ir vendo isso aqui alterar aqui, mas 1 centímetro para caso de terreno é praticamente irrelevante. Isso aqui é sempre de acordo com a unidade de medidas do modelo que você está usando, tá? Então a gente pode dar um OK. E aí agora a gente já tem as nossas curvas reconstruídas. Agora a gente pode clicar nelas e dar o patch, que é o comando que a gente vai usar para fazer o terreno. E aqui no patch a gente tem algumas opções. Eu recomendo que vocês mexam principalmente só nessas duas, U e V, que é justamente a quantidade de pontos de controle que a nossa superfície vai ter. Vou colocar aí 10 por 10 em U e V, que acho que está ok, para não demorar muito, mas poderia aumentar. E beleza, aí ele vai criar aí uma superfície maior junto dessa superfície pequena, mas vocês podem cortar também para que ele fique exatamente do tamanho só do terreno. E aí vocês podem observar que a superfície está passando bem exatamente onde estão as curvas de nível, né? Bom, então é isso. Ficou alguma dúvida? Isso é relativamente importante, eu acho. Principalmente caso alguém queira mexer com o terreno. Mas, enfim. Vou deletar aqui. E vou deletar isso aqui para que eu possa voltar para parte ali do plano, né? Então, beleza. Agora a gente vai falar do Network Surface, que é esse outro comando que ele é parecido com o Loft, só que ele é um pouquinho mais complexo. No Loft, a gente dava curvas uma do lado da outra, né? E sempre em uma direção. Então, o Loft ele dava a curva nessa direção para cá ou nessa direção para lá. O Network Surface seria como se a gente estivesse desenhando as isocurvas do nosso modelo. O que isso quer dizer, né? Se eu pegar aqui uma box e desenhar a minha box aqui, lembrando para vocês que eu estou na vista shaded, aliás, deixa eu só dar um explode aqui rapidinho. Beleza. Vocês vão ver que a minha box aqui, ela tem essas isocurvas, né, que são essas linhas aqui. Você pode desativar e ativar a visualização disso ao seu bel prazer. Se você vir cá em Display, você vem cá Surface Isocurve, você clica e ativa e desativa. E aqui o que a gente vai fazer nesse Network Surface seria semelhante a desenhar essas isocurvas da nossa superfície que a gente está querendo, né? Então, se eu vir cá e digitar Network Surface, ele vai me falar para eu selecionar todas as curvas na Network, dar um Enter, e aí ele vai criar aí, a partir dessas curvas uma superfície. E aqui tem algumas opções. Isso aqui eu acho que vocês podem tentar mexer livremente para ver como que vai se alterar, mas eu geralmente não mudo nada não.
eu dou um OK, e aí ele cria a minha superfície. E aí a mesma coisa vai acontecer com curvas fechadas, né? Então a gente tem aqui umas curvas que eu fiz para tipo de um cilindro, né? São círculos, elipses. E aí quando eu for fazer a Network Surface, ele vai me pedir geralmente a ordem das curvas, né? Em alguns casos. Mas aqui, por exemplo, não pediu. Então, você está desenhando aqui, ó, justamente essas linhas que estão aparecendo aqui, que são as isocurvas, né? Uma forma interessante de visualizar isso é com esse comando que a gente tem aqui, ó, que chama Record Story. O que que ele faz, né? Então, eu vou cancelar aqui e vou apertar aqui o Record Story. Vou selecionar isso aqui e dar um Network Surface. E dar um OK. E aí vocês vão ver que ele desativou. Se eu vincar nas minhas curvas originais e modificar elas, vocês vão ver que ele vai alterar a minha forma parametricamente, né? Então, ele grava essa história do comando que você acabou de dar, e aí, desse jeito, eu acho que fica muito fácil de entender o que está acontecendo aqui nessa Network Surface, né? Ele cria uma aproximação dessas curvas para fazer uma superfície, né? Então, não precisa estar certinho, uma encostando na outra necessariamente, mas é bom. Então, vocês podem brincar e fazer justamente isso. Bom, beleza. Esse foi o Network Surface. E agora a gente vai falar do array, né? O array é um comando muito comum, principalmente no AutoCAD, vocês devem usar o array. E aqui no Rhino o array tem algumas outras versões, acho que no AutoCAD também tem, mas pouca gente usa. Então a gente vai utilizar ele aqui. Então se eu der o array, selecionar o meu objeto, dá um Enter, ele me pede o número de objetos no eixo X. Então, esse eixo aqui, ele vai copiar 20 vezes. Depois, o número de objetos no eixo Y, então ele vai copiar 20 vezes. E aí, o número no eixo Z, né? Então, eu posso criar uma grande caixa aqui com todos esses objetos, só que no eixo Z eu vou deixar um só. E aí, eu vou falar o espaçamento, né? Ele está falando o espaçamento entre esses objetos. Eu posso vincar e desenhar esse espaçamento manualmente, né, dando um tamanho aqui. E ele vai me dar o array aqui dos meus objetos. E aí esse array é bem legal, por exemplo, daria para fazer aqui aquele projeto parecido, né, com aquele projeto do Memorial do Holocausto, né, que estaria todas aquelas caixas. E aí, para variar as alturas, né, semelhante, né, a gente poderia utilizar um cage, né? Então vou selecionar tudo e vou dar um comando que chama cage edit. E aqui eu tenho algumas opções. Eu vou clicar em bounding box, vou clicar em cplane, acho que pode ser Word mesmo. Aqui ele conta a quantidade de pontos de controle em X, em Y, em Z. Eu vou deixar essa contagem mesmo. Vou dar um Enter. E aí eu vou colocar uma forma de edição local. E aí aqui a gente tem a distância, se eu não me engano, entre os pontos. Eu vou dar isso aqui e beleza. Ele vai criar aqui, ó, uma caixa com pontos de controle. Se eu clicar nesses pontos de controle e arrastar eles com o Gumball, né, ele vai deformar aí o meu objeto com esse cage, né? Isso é muito, muito legal. Isso funciona com basicamente qualquer sólido do Rhino para editar também. E é a parte mais legal, na minha opinião, é que ele funciona com vários ao mesmo tempo, né? Então você consegue fazer essas deformações. E aqui no caso não vai ficar igual o memorial do local, justamente porque aqui não está plano, né? Lá é tudo plano, mas fica bem parecido. E é isso. Bom, agora eu vou deletar isso aqui. E eu vou vincar e vou mostrar outro tipo de array, né?
que é o array polar array. Então, existe esse array que eu escolho os eixos, e existe um array que eu faço um array como se fosse circular, né, ao longo de um polo. Por isso que é polar array. Então, se eu vir cá, array polar, e aí fala, selecione objetos para dar o array, eu vou selecionar essa linha aqui, press Enter, Command Done, e aqui ele pede o centro o polo, né, do array, o centro do array. Então, eu vou colocar o centro aqui. E aí, o número de itens do meu array, né, eu vou colocar aí, sei lá, 20. E aqui o ângulo, né, que eu quero que ele rotacione ele ao longo desse eixo. E aí tem como colocar o ângulo final ou o ângulo step. Eu gosto de colocar o step. Então ele vai rotacionar em cada uma dessas linhas por esse valor. Então vou colocar 15. E aí aqui eu posso escolher dar um offset em Z ou não, né? Tipo, no eixo Z ou não a cada um desses arrays. Então eu vou colocar aqui um offset de 10, por exemplo, e dar um Enter, que ele vai me criar aí como se fosse um helicoide, né? E aí se eu vincar, por exemplo, e der um loft, igual a gente fez lá na outra, eu tenho aí alguma coisa semelhante a um helicoide, que é bem legal. Isso dá para usar para fazer rampa, escada, várias outras coisas. É claro que sempre olhando se está na inclinação correta, etc. Mas enfim, é bem interessante. E aí aqui eu vou fazer isso com esse objeto aqui também, só para vocês verem variedades de coisas que dá para fazer com isso, né? E que eu acho bem legal. E aí, sei lá, você quer visualizar isso de uma forma mais interessante, né, para colocar em algum lugar, você pode mudar o estilo de visualização aqui do Rhino, como eu não mostrei ainda, então eu vou mostrar. Você vem cá em perspectiva, a nossa vista está shaded, né, você pode ver wireframe, que é vista de arame, ou você pode ver rendered, ele vai vir para essa vista que está branco, porque está sem os materiais. E aí esse é um tipo de vista, entre aspas, conceitual, que é bem interessante de fazer. E é bem simples. É isso. Bom, aí aqui eu aproveito que eu vou falar de vistas. Eu aproveito para falar que o Rhino ele tem a possibilidade de personalizar as vistas, né? Como eu já mostrei aqui essa parte. Você pode editar coisas mais avançadas, né? E aqui eu criei uma vista que é só para vocês enxergarem um pouco do potencial. Seria uma vista diagramática. Então eu criei aqui um Diagram View. E aí ela é uma vista que tem cores, né? E tem as linhas, que é uma vista muito comum que a gente costuma utilizar para fazer diagrama. E aí você poderia exportar isso aqui, por exemplo, File Print. E aí ficar em View, Set. E aí você exporta isso para colocar numa prancha. Você pode colocar o fundo sem nada, por exemplo. Pode vir cá, visibilidade. E aqui já está sem, né? Já está sem o fundo. Bom, é isso para o meu para Boolean Operations, a questão de vistas, etc. E agora eu vou falar agora de um último comando, se eu não me engano. O Rafael pode falar outros aí se ele achar interessante. Então, existe mais um comando que eu costumo usar às vezes, e que é bem legal, que é o twin, né? O twin, ele cria uma interpolação de duas curvas, e aí como se fosse uma superfície, só que com curvas, né? Igual o loft lá, ele é parecido com o loft, só que com curvas. Então, se eu vim cá e der o twin, selecione os objetos, ele vai criar aí uma transição de uma curva para outra, né? E aí, se eu der o record story do mesmo jeito, der o twin, enter e alterar aqui,
ele vai me alterar essa interpolação. Beleza?